A paz do Senhor, glória a Deus. Aqui é o Diácono Hugo Garcia de volta ao canal Verdade Original e agora trazendo essa série maravilhosa que é sobre o estudo do livro Isaías, o profeta messiânico, programa PEC, revista da Escola Dominical, início de trimestre de 2025. Olha que bênção! Eu já queria desejar um feliz ano novo, um feliz 2025, com ciclos abençoados de portas abertas, que a presença de Deus não nos falte, porque Ele é que nos traz a vitória. Precisamos dele para viver, para respirar, para tudo. Então, que tenhamos um 2025 muito abençoado na presença do Deus Pai e que a vontade dele permaneça em nossas vidas. Glória a Deus. Desde já eu sou grato por você que me acompanha, queridos, muito obrigado. Você não sabe a importância que você tem aqui conosco, porque senão isso aqui é em vão, né? Precisamos de pessoas que aprendam juntamente conosco, de pessoas que juntem aí, né, uma corrente de fé, pessoas que aceitem a Cristo. Então, esse aqui é o objetivo do canal. Desde já, sou muito grato. Então, vamos começar o nosso estudo do livro de Isaías. Então, olha só, Isaías, o primeiro estudo que nós vamos ter vai ser do capítulo 1 ao 5, onde a gente vai introduzir o livro de Isaías. Então, nós vamos entender o contexto que ele estava vivendo e a questão do juízo, tudo isso nós vamos entender nesta lição. Olha só o que o textuário vai nos dizer. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Isaías, capítulo 1, versículo 1. Se você perceber, vai falar de Judá e Jerusalém e vai mencionar 4 reis. Mas, Hugo, por que você está trazendo essa questão aqui do textuário? Primeiramente, nós precisamos entender o contexto de uma coisa. Isaías ainda estava vivendo o período do reino dividido. Sim, ele estava no reino do sul, que é Judá, cuja capital é Jerusalém. E o reino do norte, que era Israel, tinha como a capital Siquém, que posteriormente vai virar a Samaria como capital ali. Certo? Por que isso aconteceu? Após a morte de Salomão, por questão de religiosidade política e algumas certas coisas, alguns detalhes, acabou acontecendo essa ruptura. Então, o reino do sul tinha seus reis, o reino do norte tinha seus reis também, certo? Por certas questões, muitos detalhes, não dá para eu especificar tudo aqui, mas se você quiser que eu traga um estudo muito bacana, porque é muito legal, eu trago em relação à divisão do reino. É só você colocar aí nos comentários, Hugo, eu estou interessado neste assunto e eu trago para você. Mas eu quero aqui mostrar para você, só para nós entendermos, certo? Olha só, os reis de Israel, Reino Unido de Israel. Começou com Saul, depois veio Davi, né? Salomão, a morte de Salomão, acontece aí a divisão. Então, no reino de Judá, o reino do sul, começou com Roboão, o reino de Israel, o primeiro rei lá do norte, começou com Jeroboão. E assim, sucessivamente, foi acontecendo os reinados, foi passando de reinado em reinado. Aí eu gostaria de trazer aqui aonde que Isaías ele vai entrar. Aqui, ó. Isaías ele entra bem aí, na era de Uzias. Só que praticamente Uzias aí já estava morrendo. Entendeu? Então ele vai pegar mais Jotão, Acais e Ezequias. Já o Manassés, esse cabra aqui, foi o último rei que ele viu. Hugo, por quê? Porque ele foi morto pelo próprio rei Manassés, e de forma trágica. Sim, ele morreu. Colocaram ele dentro de um tronco oco e serraram ao meio. Alguns dizem que ele estava tentando fugir do rei Manassés, se colocou dentro desse tronco, viram uma parte da veste dele e serraram ele. Outros disseram que o próprio Manassés mandou colocar lá e serrar.
Pela lógica, eu prefiro ficar com a primeira, pela lógica, certo? Mas só são detalhes. Isso aqui só foi só para a gente entender. Então, vamos aqui seguir adiante. A verdade prática vai nos dizer: Deus exorta seu povo a viver em obediência, justiça e arrependimento, para assim desfrutar de sua misericórdia e proteção. Lógico, Deus ele sempre vai trazer uma exortação, de uma certa forma, às vezes ele vai falar de uma forma mais forte para que venhamos ser impactados, entendemos que nós estamos longe do caminho de Deus, para que haja o quê? Um arrependimento, para que a obediência entre e a justiça de Deus, né, e a sua misericórdia seja aplicada em nossas vidas. Então, não adianta vivermos num momento de erro e querer a proteção do Senhor. Isso não existe. Nós temos que ser 100% de Deus. Deus ele não compactua com nenhum tipo de pecado. Amém? Nós vamos ver isso mais aqui à frente. E a leitura bíblica se encontra em Isaías capítulo 1, do versículo 1 ao 20. Vamos ver aqui. Então aqui, queridos, aqui vamos na nossa leitura, Isaías capítulo 1, versículo 1. Olha só o que vai dizer. A visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, prestai ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Porque sereis ainda castigados, se mais vos rebelareis? Toda a cabeça está enferma, e todo o coração fraco. Desde a planta do pé, a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços, e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. A vossa terra está assolada, e as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos a devoram em vossa presença, e esta está devastada, como em uma subversão de estranhos. E a filha de Sião se ficou como uma cabana na vinha, como uma choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos deixar algum remanescente, já como Sodoma, seríamos semelhante a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. Olha só, ele estava comparando o povo a Sodoma e Gomorra, o negócio estava muito sério. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais nédios, e não folgo com sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para compareceres perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesses pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas de balde, o incenso é para minha abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo um ajuntamento solene. A vossa festa da lua nova e as vossas solenidades as aborreces, e a minha alma já são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-os, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e ergui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã.
Mesmo como o povo do jeito que estava, Deus queria restaurar. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. E o que o Senhor fala e acontece. Não tem para onde correr. Certo? Então essa foi a nossa leitura. E nós vamos aqui começar a nossa lição de fato. Certo? Não se preocupe, vai ser tudo por aqui. Eu não vou fazer você mais ler tanto. Certo? Então, deixa eu colocar aqui um pouquinho mais aqui, para não atrapalhar ninguém. E vamos aqui começar. Então, o primeiro tópico aqui vai dizer os profetas no Antigo Testamento. Vai falar dos profetas literários e não literários. Vamos entender um pouquinho essa questão aqui. Os literários são aqueles profetas que exerceram sua função, seu papel e escreveram as suas profecias, organizaram as suas profecias. E praticamente eles têm os nomes deles mesmos. Então, Isaías é um profeta literário, Daniel, Oséias, Amós, os profetas menores que escreveram. Todos eles são profetas literários. Nós também chamamos eles de profetas clássicos, certos? E os não literários? Exatamente. Aqueles que não escreveram. Tiveram sua importância na sociedade, foram usados por Deus, porém não escreveram. Um exemplo que está descrito em Gênesis é o próprio Abraão. Abraão foi considerado o pai da fé, apresentou o Deus vivo à nação, ao povo hebreu. Deus ele começou a aliança através ali de Abraão e tudo. Só que ele não escreveu. A gente sabe que quem escreveu Gênesis, quem mencionou Abraão em Gênesis foi Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros, certo? Então, essa é a diferença. Então, profeta Natã, Elias, Eliseu, todos eles tiveram a sua importância, foram homens de fé, chamados por Deus, fizeram história, fizeram grandes feitos, porém não organizaram, não escreveram. A gente sabe que, como Elias e Eliseu, estão descritos lá em Reis. E a gente não sabe quem foi que escreveu Reis, os autores são desconhecidos. Às vezes a gente tem uma leve assim, desconfiança de alguém, né? Tentar analisar o texto, o modo como a pessoa escrevia, para tentar se enquadrar no autor. Porém, não, né, de fato não se sabe quem foi que escreveu Reis. Então, essa é a diferença de um e de outro. Outra questão que a gente pode ver aqui no ponto 2, mulheres de Deus e profetisas. Pessoal, nós precisamos entender uma coisa. O ofício de profeta, ele não era somente designado a um homem. Deus, às vezes, designava uma mulher. Um exemplo disso, a juíza Débora. Né? Além de juíza, era profetisa também. E fez grandes feitos naquela época da temporada dos juízes. Entendeu? Então, a gente vê Miriam, né, com seu cântico. Né? Miriam, que foi a irmã de Arão e Moisés, seu cântico, né, após a travessia do Mar Vermelho, onde Deus deu a vitória, onde ela se encheu ali do Espírito Santo, né, e levou um cântico. A gente pode ver também até no Novo Testamento, a profetisa Ana, descrita lá no livro de Lucas, né, um dos primeiros capítulos, que vai falar em relação à profetisa Ana, tinha mais ou menos ali 84 anos, não saía de perto do templo, vivia em oração e jejum, e Deus os usava. Então, a gente vê no cotidiano de hoje que mulheres também podem ser usadas pelo Senhor e são usadas pelo Senhor. Tá? Então isso não se cabe somente a um homem, mas a mulher também. Lógico que o homem sempre vai ser o cabeça. O homem é quem deve puxar a obra do Senhor. Tá? Não vamos deixar tudo nas costas das mulheres. Nós homens é que devemos puxar aí, né, a obra do Senhor. Certo? Mas é importante saber que, porque tem muitos homens que dizem, não, porque mulher é isso aqui, não pode ser aquilo e tal. Mas Deus usou as mulheres sim, de fato. Tá? E em relação aos falsos profetas, gente, os falsos profetas, eles também surgiram no período dos profetas verdadeiros também para atrapalhar. Isso é normal, até nos dias de hoje. A gente vê história em Jeremias, né? Onde tinha Jeremias, tinha Ananias. E quando o Jeremias ele profetizava, ele trazia a questão do juízo, de tudo aquilo e tal, o outro ia lá e tentava desfazer em benefício próprio. Então, os falsos profetas, eu vou logo citar aqui para vocês como identificar um.
Primeiro, eles não prezam pela santidade. Eles não estão interessados em levar o povo ao arrependimento. Terceiro, ele não enxerga o pecado, ele acoberta o pecado, certo? A gente vê que a nação de Israel não estava bem, a nação de Judá não estava bem, a nação de Israel não estava bem. E, às vezes, os falsos profetas passam pano em cima de tudo isso, como se estivesse tudo certo. Porque, geralmente, ser profeta, de verdade, requer um preço muito alto. Requer um preço muito alto, porque você vai falar coisas que não é de você, que Deus vai mandar, e o povo geralmente não vai gostar, e o profeta é rejeitado. É assim que acontece, querido. Até o juízo vir e ver que realmente era Deus falando, e o povo se arrepender. Até lá o profeta enfrenta uma jornada só, às vezes é uma jornada solitária, é uma jornada de perseguição. Então, o verdadeiro profeta, ele passa por isso. Agora, o falso profeta não, ele é amado. Tá entendendo? Então ele é mais amado, ele procura a aprovação do ser humano, das pessoas. Então ele não preza pelos princípios bíblicos, pela santidade e não está interessado que o povo vá ao arrependimento. E não consegue enxergar os juízos vindouros. Então essa é uma das questões que a gente pode ver e analisar para poder identificar aí um falso profeta. Então a gente vai aqui para o ponto 2, que é onde nós já vamos realmente introduzir o livro de Isaías, e a gente vai falar aqui sobre o profeta Isaías, a família dele e o propósito do seu livro. Primeiro, profeta Isaías. A origem do nome dele é hebraico, né, que significa Deus é a salvação, né? Só que não se tem muita informação em relação assim, ao período de Isaías, assim, a sua infância, nada disso. Alguns históricos teólogos vão dizer que ele começou aos 15 anos, né, em relação assim a palavra de Deus e tal, a anunciar, pronunciar, mas a gente vai ver mesmo já a sua fase ali adulta, já trazendo a questão do juízo, de como o reino de Judá estava. Então, a gente vê em relação ao profeta Isaías como alguém que foi levantado ali realmente por Deus para trazer a questão da salvação do reino de Judá. Ele exerceu ali o período de 742 e 687 a.C., né? O início de suas atividades proféticas ali após a morte do rei Uzias, como eu mencionei. Ele foi o 10º rei de Judá, né? Por volta ali de 740 a.C. E assim o ministério de Isaías ele começou a se desenvolver através dos outros reis, como Jotão, Acais e Ezequias. De todos, o rei Ezequias era um dos mais misericordiosos que tinha, certo? Porque, como eu mencionei, até depois, né, quando veio Manassés, fez o que fez. Então, nós vamos conhecer também a questão aqui da família, a família de Isaías. Isaías teve uma esposa, tá, que ele mesmo chamava de profetisa, tá? Ele mesmo chamava ela de profetisa, a gente vai ver isso lá eu acho que no capítulo 8 por aí, e a gente vai aprofundar mais em relação conforme o avanço da lição. Mas ele tinha assim uma esposa, que ele chamava de profetisa, e ele também tinha filhos. O mais assim engraçado, assim, não é engraçado, é curioso, em relação aos nomes que ele coloca nos filhos, que é até um pouco difícil de pronunciar, vou tentar pronunciar aqui. Mas cada um tem o seu significado. E eu quero dizer uma coisa: saiba escolher o nome do filho de vocês, pelo amor de Deus, tá? Pesquisem, saibam, porque tudo tem um significado, gente. Nada é à toa, certo? Então, um dos primeiros filhos dele se chamou Sear-Jazub, certo? Que significa um resto voltará. Simboliza a promessa de que, apesar do julgamento do exílio vindouros, Deus preservaria um remanescente fiel que retornaria para restaurar Jerusalém. Isso já em relação após o exílio babilônico ali, né, de tudo que aconteceu. Aí o outro vai se chamar Maé Saal Hasbaz, significando rápido despojo, presa segura. Um sinal de julgamento e destruição viriam rapidamente sobre os inimigos de Judá, especialmente Síria e Israel, Reino do Norte. Então a gente vê que conforme Deus ia revelando ao profeta Isaías os juízos, as coisas que aconteceriam, ele colocou em seus filhos um significado dentro dos seus nomes ali,
para o contexto que iria acontecer. Nós só estamos introduzindo, tá? Nos outros capítulos, são 13 lições. Nas outras lições a gente vai entender tudo que aconteceu em relação a Judá e tudo. Aqui, praticamente, isso é uma introdução para nós entendermos, certo? Então, não vou especificar tudo agora, nós vamos aprender conforme o avanço da lição, para que o vídeo também não fique aqui 1 hora, 2 horas, né? Então, o livro de Isaías e seu propósito. Gente, o propósito principal do livro de Isaías vai exaltar a majestade de Deus, a questão da vinda do Messias, né? Porque ele é o profeta messiânico, mas ele quer trazer que o Senhor, que Deus, ele é o Senhor de todos os povos, né? Levar a mensagem de juízo, de arrependimento, de esperança e da gloriosa vinda do Messias. Esse é o objetivo principal. Porém, a lição vai nos mostrar que tem 3 sessões dentro do livro de Isaías. A primeira sessão vai ser o capítulo 1 ao 39, onde Isaías ele começa a condenar com dureza a questão do pecado, né? A infidelidade ali do povo e tal. Já na segunda, do 40 a 55, o profeta ele faz um vibrante discurso de consolo dirigido aos israelitas que seriam futuramente exilados na distante terra da Babilônia, certo? Eles vão ser exilados devido ao pecado, ao erro, e isso está descrito no capítulo 40 a 55, como vai acontecer, que a gente também vai aprender mais à frente. E finalmente na terceira sessão, que é o 56 ao 66, esses capítulos ele vai descrever uma série variada de mensagens dirigida ao remanescente que tornaria do cativeiro babilônico, aqueles que retornariam, os fiéis, né? Aqueles que se arrependeriam, certo? Deus tem uma promessa, tem uma restauração através dessas pessoas, até porque o reino vai se reerguer novamente, né? Então, tudo isso nós vamos aprender com isso. Então, esse é o propósito, tá? Que o livro de Isaías está trazendo para nós. Vamos aqui, 3, né? O nosso último ponto que nós vamos entender aqui para terminar a introdução do livro de Isaías é a repreensão e promessa. Repreensão, queridos, a gente pode ver quando se trata de repreensão, a gente vai ver que, olha, vamos parar de fazer algo que está errado. Repreender. Vamos repreender esse negócio aqui, porque isso fere os princípios bíblicos. Então, quando a gente repreende, é exortado e é levado ao arrependimento e a gente volta aos princípios bíblicos, então a gente vai viver o quê? As promessas. Literalmente, falando no linguajar geral, para todo mundo entender, é assim que funciona. Então, tem juízo, porque o povo pecou. Esse juízo vai trazer o exílio babilônico, todo o sofrimento que eles vão ter em relação ao erro, eles vão começar a mentalizar, dizer mesmo assim, nós fizemos coisas que não deveríamos, ferimos o princípio bíblico, tudo isso, ferimos a Deus, e agora nós estamos passando pelo que estamos passando. Vem o arrependimento, certo? E assim vai fazer com que a gente entenda a questão do arrependimento que eles tiveram. O importante de tudo, em relação a isso aqui, é que Deus ele vai começar a repreender o pessoal em relação aos sacrifícios. Sim, aos sacrifícios. Porque os sacrifícios eram feitos para quê? Para cobrir o pecado. O camarada lá pecava, levava um animal inocente, era morto, e a pessoa ali tinha o seu pecado coberto, pode-se dizer assim. Só que o que Deus queria que o povo percebesse em relação a isso é porque é o seguinte, toda vez quando você peca, gera a morte de um inocente. Então, basicamente, aí é isso, certo? Então, nós já estamos entendendo onde a gente quer chegar. Jesus fez o que fez. Pegou todo o pecado sobre si. Ele não merecia, nada era dele, a cruz não era dele, nada era para ele. E mesmo assim ele se sacrificou por nós para nos trazer o quê? Um novo acesso à presença dele, né? A salvação. Então, tudo isso nós precisamos aqui entender dentro da nossa introdução. Aqui no 2 vai trazer a questão do julgamento de Judá e Jerusalém. Vai falar da questão do capítulo 2 a 4, né, de Isaías, que vai trazer uma visão profética dele, onde
vai ter um futuro glorioso em Sião, onde todo mundo vai se reunir nas montanhas ali para adorar o Senhor. Só que no momento que ele estava vivendo, isso não se aplicaria. Porém, Isaías ele começa a alertar que um dia, o dia do Senhor vai chegar. O dia do Senhor vai fazer que a peneira daqueles que estavam ali realmente fiéis ao Senhor e daqueles que não estavam, que vão ser separados, certo? E aqueles que realmente permanecerem fiel, né, que são os remanescentes, estarão com o Senhor lá no Monte Sião, o adorando, né? A gente já pode falar a questão do reino milenar, porque Isaías também trouxe essa questão do reino milenar também. Então, o capítulo 3 ele vai descrever uma aplicação do julgamento à medida que Deus retira do povo a sua proteção e entrega a própria sorte. Então, quer dizer, o pessoal não quer se arrepender. Eu já fiz o que tinha que fazer, alertei, eu estive com eles o tempo todo, mas, infelizmente, não quiseram. Então, vão lançar eles a própria sorte. Por isso que os juízes acontecem, os exílios acontecem. Então, vai ter um caos econômico nesse período, vai ter escassez de alimento, que é a liderança toda corrupta, freio moral representado pela depravação feminina, muitas coisas vão acontecer. Por isso que Deus considera esse período de Judá aí como Sodoma e Gomorra, porque realmente o negócio estava sério. O capítulo 4, ele vai trazer a relação que após o juízo, né, que vai haver uma redenção para os remanescentes que se voltarem a Deus. Como eu falei, reino milenar, o que vai acontecer lá no futuro, certo? Nós estaremos lá com Deus em nome de Jesus para adorá-lo verdadeiramente junto com esses remanescentes. E para terminar, a parábola da vinha e dos ais, né? Vai dizer, lembra que nós lemos um versículo falando sobre isso, né? Olha só o que vai dizer, agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha, tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto, derribarei seu muro para que seja pisada. Isso, capítulo 5, versículo 5, que vai falar, ela apresenta uma parábola poderosa sobre o povo de Israel. Então, aqui dentro da nossa lição, a metáfora ela quer trazer um simbolismo do fracasso de Israel, certo? Que apesar de Deus ser fiel, de manter ali o seu pacto e tudo, porém, apesar de todos os cuidados e provisões do Senhor que ele concedeu, o povo de Israel o rejeitava. Então a gente vai ver que Deus espera justiça, retidão, mas encontrou o quê? Opressão e gritos de angústia. Isaías especifica os pecados sociais e morais, né, que prevaleciam sobre a nação. Porém, a ganância, a embriaguez, a corrupção nos tribunais estava de uma forma muito aflorada. Então, o profeta ele vai terminar esse capítulo assim com a visão de desolação, né? Uma terra que seria devastada e o povo seria levado em exílio, que é o exílio babilônico, que a gente vai aprender conforme os outros capítulos. Então, praticamente aqui nós já introduzimos. Eu já quero terminar por aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas eu espero que vocês tenham aí, né, gostado. A nossa aplicação pessoal é o seguinte: sejamos zelosos em obedecer a Deus para sua proteção, seja sempre conosco. Gente, isso é muito importante. Sejamos zelosos com os princípios bíblicos, com a palavra de Deus, para que a sua proteção venha a ser sempre conosco, as bênçãos dele, certo? Não vamos cair no mesmo erro do povo lá de Judá, do povo de Israel, entendeu? Que tinha todas as bênçãos do Senhor, mas abandonava a Deus e deixava aí, e Deus acabou entregando aí a própria sorte, como ele falou. Então, é isso, eu já queria agradecer, tá, gente, de coração. Muito obrigado por você estar aqui comigo, certo? E continuem aqui nessa jornada comigo de aprendizado. Vamos ter vários vídeos variados, várias coisas. Aqui eu estou trazendo estudo, mas vai ser muito bacana, queridos. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, certo? Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, eu quero terminar, Senhor meu Deus, esta lição, abençoando a vida dos meus irmãos, a minha vida também, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor esteja sempre conosco, nós precisamos de Ti, que Tua bênção nos acompanhe, que venhamos ser fiéis a Ti, abençoa as famílias, no nome de Jesus, ser com todos nós, meu Pai, porque sem Ti não somos nada. Em nome de Jesus, abençoa todos os meus seguidores, a todos que escutaram a lição, a todos que estão escutando a palavra de Deus. No nome de Jesus, meu Pai, eu te agradeço. Muito obrigado. Amém.
Então, querido, só um minutinho. Desculpa. Então, queridos, eu estou me adaptando, mas eu creio que vai dar tudo certo. Então, eu estou usando os recursos que eu tenho, mas com todo amor e carinho, no nome de Jesus, tá bom? Eu quero agradecer muito mesmo a Deus pela sua vida, no nome de Jesus. Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.